Olá, como vai você? Tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista aqui pela nossa TV Araranguá, o canal 20, nossa televisão da cidade de Araranguá, que você pode assistir em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, através do www.tvararanguá.net. Esses dias eu estava assistindo o programa anterior no meu celular. Você acessa a internet, desde que tem um celular que acessa a internet, evidente, entra no site e vai escolher o programa que você quer ouvir. A gravação está disponível ou você pode assistir a TV online em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Além de você que nos dá o prazer da sua sintonia na sua casa, onde tem a TV a cabo. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos aqui no programa. Um deles de suma importância, que é a questão da droga. Está aqui comigo a subsecretária da Subsecretaria para Políticas sobre Drogas do município de Araranguá, Sayonara, que vai conversar conosco. E depois, no segundo bloco, nós vamos falar de política, a formação do PROS em Araranguá. Estarão comigo daqui a pouco vereadores Cabo Louro e Jean Carlos Soares de Souza, que integram este partido, que a partir de fevereiro deve fazer a sua comissão provisória do PROS. Primeiro, Sayonara, prazer em tê-la mais uma vez aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, Saulo, obrigada pelo convite, tá? Imagina. É um prazer estar aqui para divulgar e trabalhar em prol das drogas, contra as drogas. Contra as drogas, né? Sayonara, você vem aqui falar um pouco sobre um curso que será ministrado pelo Senad para todo o Brasil, né? Sim. Até eu trouxe aqui o livro que teve da 5ª edição, que foi do ano passado, tá? Então, tem 40 mil vagas em todo o Brasil para formação de lideranças comunitárias e conselheiros de forma geral, independência, associação, conselho, todas as lideranças que têm interesse de entender a questão das drogas. A gente trabalha muito no foco de que a pessoa é doente, tem que se tratar, mas a gente não trabalha a questão da reinserção, a questão da família, a questão da prevenção, o trabalho com a escola, com a comunidade. E este curso, ele capacita tu a entender isso. Ele é feito por módulos, esses são 5 módulos, então tem vídeo, filme, exercícios, textos para tu leres, fórum, discussão. E eu acho que um grande avanço as teleconferências, que tu conversa com outra pessoa do outro lado, né? E entende quais são os profissionais que estão pesquisando, que estão atendendo essa área da drogadição, como é que o Ministério da Saúde financia a questão do tratamento, qual a participação das comunidades terapêuticas, como as lideranças de uma cidade podem estar se envolvendo para que as pessoas tenham mais acesso à informação e mais acesso também para que o seu filho não venha usar droga. Aliás, acho que é bastante importante isso, porque hoje cada um de nós trata a droga de uma forma, né? Uns ignoram o drogado, outros querem tirá-lo da frente, pelo menos que fique num lugar onde a gente não veja, tapar o sol com a peneira. Enfim, cada um tem uma reação. Pelo que eu entendi, esse curso ele vai capacitar pessoas para que elas entendam qual é o processo da droga, o que ela faz na cabeça do drogado e como agir. Porque a gente vive numa sociedade consumista, em uma sociedade que às vezes a gente olha para o outro e, como tu mesmo falou, negligencia, né? Acaba afastando o que é diferente. Mas a gente procura não entender do porquê das pessoas serem diferentes no sentido das drogas, o que leva a pessoa ao uso da droga. E a gente acaba fazendo os nossos julgamentos conforme a nossa formação. E é interessante o curso porque ele te dá uma noção teórica, na verdade, de maneira simples, porque é um curso virtual, não é um curso presencial, não tem ninguém te cobrando, ele é gostoso de fazer, tá? E tem que, claro, tem que ter uma motivação. Por isso a subsecretaria vem no sentido de não só motivar e informar, mas daquelas pessoas que tiverem interesse e têm algum tipo de dificuldade de usar o ambiente virtual, pela formação e pelo conhecimento, a gente está aí para auxiliar as pessoas a entenderem melhor. Isso vem ao alcance das famílias que queiram entender, né? Encampar
projetos e que das lideranças envolvendo vereadores, envolvendo pessoas próprias do próprio governo municipal, para que as pessoas em conjunto, como eu falei numa entrevista tua ontem, as pessoas trabalhando em prol do outro, ajudando, não trabalhando de forma isolada, de forma coletiva e não discriminando, eu acho que nós vamos melhorar. O que a gente quer é melhorar a cidade, né? A gente não quer ninguém, aquelas pessoas jogadas na rua, ou a gente olhando e não fazendo nada, ou fazendo isoladamente. Acho que a gente tem que procurar assim. O que as políticas públicas podem fazer? Por isso vem o curso tratando da política nacional, como é que ela funciona. Você tem que ter financiamento para tratar essas pessoas. Aonde eu vou buscar recurso? Qual é o papel do governo municipal? Qual é o papel das pessoas, né, da sociedade em geral? E principalmente das lideranças, porque as pessoas normalmente elas são comandadas no bom sentido de ser dirigidas. Por isso nós elegemos nossos governantes, os nossos vereadores. Então acho importante as pessoas terem noção da importância do papel de entender a questão da droga. No passado a gente trabalhava muito na questão da repressão, que a droga fazia mal, não usa droga. Tu vê o jovem usando aí, hoje. Sempre se usou, mas a gente vê uma noção um pouco desenfreada de valores, tá? Como se fosse um normal. E os estudos mostram que a droga prejudica a questão do cérebro, do organismo, e ali ele trata de uma maneira simples, do ponto de vista, porque ele é vídeo, né? Então por isso que é comunitário, ele alcança mais a comunidade porque ele não é somente texto, ele traz a questão visual também. Então é só a vontade de ter interesse de aprender. O público-alvo, então, líderes comunitários, pessoas que tenham na sua família um problema com drogados, que precisam ter mais informações, professores de escolas, por exemplo? Inclusive, quanto professores, ontem eu estive na Secretaria de Educação, que eles estão no processo de planejamento e a gente tem uma boa parceria com a educação na formação agora do professor. E tem um outro curso promovido pela mesma Secretaria Nacional de Drogas, que é voltado para o público professor. Então, a cada escola, 5 a 10 professores se organizando para se inscreverem para o curso. É um curso também de 180 horas, virtual também, voltado à formação do professor. Porque no ambiente escolar, tu vê as crianças com agressividade, a violência. O professor também é pessoa que vive os seus problemas lá fora e vem para o ambiente escolar e está em volta com o problema da violência. E, em consequência, pode ter por trás uma família desestruturada. E este curso que tem professores, ele é muito trabalhado em cima de estudo de casos. O que é estudo de casos? São historinhas que já aconteceram com pessoas e como é que é o funcionamento da rede. Quem eu tenho que... Eu, professor, sozinho, não vou fazer de forma isolada. Quem são os meus parceiros? Quem pode me auxiliar a enfrentar essa questão da violência, agressividade e drogas nas escolas? É um curso muito bom, que a metodologia ela é estimulante porque é em forma de estudo de casos. É outro curso que a Secretaria Nacional Antidrogas está fornecendo a nível de governo federal. Quando o governo federal coloca que tem financiamento para a questão das drogas, é voltado muito à questão da formação das lideranças, formação da comunidade, de professores. Tem um outro que é voltado, esse terminou, teve 10 mil vagas, que é voltada à formação das comunidades terapêuticas. A subsecretaria, durante o ano passado, ela ficou no planejamento e propondo às comunidades, tanto aquelas que estão organizadas, como em Aranguá, a gente tem a Fazenda São Jorge, e outras que não estão organizadas do ponto de vista, tem um projeto terapêutico, profissionais habilitados, que é da área da psicologia, da área da assistência social, para poder entender essa questão das drogas de uma forma mais técnica, vamos dizer assim, não somente espiritual. E este curso voltado às comunidades terapêuticas, ela é muito interessante. E pelo que eu vi, a primeira teleconferência, ela é bastante necessária entender qual é o papel da comunidade terapêutica na linha do tratamento. Por quê? Porque o Ministério da Saúde está financiando tratamento dentro das comunidades terapêuticas, e as comunidades terapêuticas só vão ser credenciadas aquelas que estiverem habilitadas, ou seja, com projeto terapêutico, com profissionais habilitados. Na nossa região, nós temos várias pessoas voluntárias querendo fazer um trabalho, querendo ajudar as pessoas, e acabam de forma pragmática se envolvendo e fazendo do seu jeito, sem procurar a forma
técnica, cumprindo os requisitos necessários para obter recursos do Ministério. Porque o Ministério está financiando, uma expressão que tu usou ontem, pesado. O Ministério está fazendo isso de forma pesada, investindo a cada tratamento, a cada internação, R$1.000 e a internação para adolescente, R$1.500. Na nossa região nós não temos local para internação para adolescente. Né? Para mulheres tem, mas é pequeno também, são poucas vagas. É pequeno também, né? E a gente tem que desmistificar, entender isso, conversar mais, talvez em níveis de conferência, fórum de discussão, enfim, outros ambientes que possam problematizar a questão do ponto de vista de contra alternativas que levem ao sucesso, de que a gente não tenha nem pessoas entrando na droga e aquelas que já estão, alguma forma de tratá-las. Liberar maconha seria uma solução no Brasil? É uma discussão séria que já vem permeando o ambiente político até, né, da discussão de quem vai a favor ou contra a questão da maconha. Eu prefiro ficar no campo primeiro da discussão. Acho necessário fazer a discussão da descriminalização das drogas. Não descriminalizar, mas descriminalizar, ou seja, saber entender, ouvir as pessoas que usam e que são a favor da liberação, quais são os motivos que levam a ser a favor e aqueles que são contra também. Eu estou no campo assim de ouvir muito. Então eu já vi muitas reportagens, né, em TVs, em vídeos que são postados e até o próprio procedimento agora do país vizinho nosso, da questão da liberação. O Uruguai recentemente liberou a maconha. Então, mas como eu estava escutando um professor, ele colocava assim, pois é, né, a liberação é lá, mas o maior produtor de alguns outros produtos que são usados na comercialização da maconha são fabricados no Brasil. Então há uma discussão séria a ser feita. Eu acho que nós não podemos ficar no ponto de tampar a visão e isso não existe. Está colocado aí, os jovens estão usando e a gente tem que discutir se é esse o caminho, se vamos liberar ou não. Do ponto de vista assim, pessoal, acho problemático, porque eu venho do campo da saúde, né? Da questão do fazer mal à saúde. Eu sou daquela que promovo sempre a questão do esporte, do lazer, da cultura. Tem outros meios de conseguir o prazer, né? A droga, ela vai para um outro campo que não é da minha formação propriamente. E há um outro aspecto também, que é essa questão policialesca, né? É enxugar gelo com uma toalha, não tem jeito. Você não vai conseguir nunca prender todos os traficantes do Brasil e do mundo. Acho que a gente tem que... E aí também não é uma tarefa fácil, mas... Por que existe o traficante? Porque existe o consumidor. Então nós temos que trabalhar para que não hajam consumidores. E o Leonel Brizola, até a semana passada, se vivo fosse, faria 92 anos, né? Ele sempre colocava a educação como prioridade. E sempre disse, nós temos que salvar a geração que está vindo aí, porque a nossa aqui está meio complicada, né? Então, se a gente conseguir fazer uma próxima geração que seja saudável, que não consuma, quebra o traficante. Agora, é uma tarefa difícil também. E aí a gente tem que entender os direitos e deveres da criança e do adolescente, né? O Estatuto é de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a discussão que a gente ouve permeando assim, é que está tudo muito liberado. Hoje o jovem não pode trabalhar, ele não pode fazer nada, a criança, adolescente. E lá, quando era no meu tempo, trabalhava com meu pai, fazia as atividades, não ficava ocioso. Hoje as crianças estão ociosas, os pais saem para trabalhar e ele fica sem ter que fazer. O traficante pega e leva para si e acaba esse ciclo acontecendo. Por isso a gente tem que parar para avaliar o que é possível fazer em termos de políticas públicas. Porque se foi criada a lei, foi para coibir abusos, né? Todo pai, ele tem o direito e o dever de dizer não ao seu filho e indicar o caminho adequado de ser um sujeito melhor. E eu acho que a gente tem que saber entender o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pouco se discute isso, mas há muita discussão. Não, eu acho que há uma pouca discussão sobre os direitos e deveres do adolescente e da criança. Eu acho que o jovem hoje é um personagem que deve ser ouvido. Mas há discussão, e eu sempre fui crítico, contundente em relação a isso. Eu já participei de vários fóruns de discussão dos direitos. Eu quero que façam mais fóruns para discutir os deveres. Entende? Porque hoje, eu digo sempre isso, estou me tornando repetitivo, quem me acompanha o meu trabalho sabe disso. Quer dizer, hoje o adolescente, o menor, ele sabe tudo sobre os direitos dele. É tipo o criminoso que vai preso, ele já decorou
Ele já sabe tudo que ele precisa saber do Código Civil, do criminal, ele sabe lei 171, ele sabe até os artigos. E o adolescente também da mesma forma. Por quê? Porque nós acabamos fazendo com que ele soubesse sobre os direitos. Só se discute os direitos. E os deveres? Na mesma medida que ele tem direitos, ele tem que ter deveres. Tranquilo, é a questão do equilíbrio, deveres e direitos. Se algum adolescente ele repercute muito a fala de direito e não deveres, é que tem a ausência da família. Porque se tem uma família, o jovem vai entender quais são os seus deveres. Eu tenho 3 filhos. Se eu tenho hoje uma filha com 18 anos e eu acho que está indo pelo caminho do bem, é porque eu sei dizer não. Quando ela passou pela fase dos adolescentes e para essas festas que virava à noite, né, e outras festas, a gente sempre foi dizer não. Eu acho que pai é para falar, é dizer não. E está oportunizando atividades educativas, né? Por isso que eu acredito muito em atividades educativas como? Estando junto com os pais. Os filhos têm que estar mais junto aos pais. Mas o que os pais andam fazendo? Então, discutir a questão das drogas é discutir família, discutir valores. Com certeza. É o que falta, né? É mais fácil dizer sim. Você falar não, você vai ter que explicar por que não. É omissão dos pais. Pois é. Mas aí que está a velha história. Aí nós vamos entrar no outro terreno que também, a minha opinião, é muito contestada. A emancipação da mulher foi muito boa, excelente, né? A mulher está trabalhando, hoje ela disputa mercado de trabalho com os homens em vários setores, só que os nossos filhos estão sendo criados em creches. Pode ver, agora nesse Fala Araranguá aí, o que se pediu de creche nessa cidade é uma coisa fantástica. Por quê? Porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Então, os filhos estão sendo criados por ilustres desconhecidos, que por mais que façam um belo trabalho, não é o pai e não é a mãe. Então, eis aí um problema também. Eu vou mais longe. Eu venho de uma experiência na área da saúde, de 20 anos e tal, e é de percorrer as periferias assim, de Criciúma, né? Então a gente observa que, além disso, a necessidade de creche, sim, é necessário, só que o número de filhos, né? A questão do planejamento familiar. O que é ser pai? É criar 3, 4 filhos, 5, ou é menos filhos com melhor qualidade? Então, a questão da creche também é necessário questionar por uma necessidade. Mas eu acho que eu vou mais além. Eu acho que a mulher, ela tem que não somente se preocupar com a questão do trabalho, mas enquanto pessoa, né? Porque a sobrecarga sempre é para a mulher. A mulher tem tripla jornada. Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, tudo. E cuida ainda do marido, porque existe essa dependência do homem com relação à mulher, que é uma questão também cultural e que tem que ser criticada no sentido de melhorar as relações. Então é muito mais ampla a discussão, né? A discussão não é somente a saída da mulher da casa, mas é os não papéis, concordo com você. Os papéis de formação. Se dependesse do homem e da mulher, não concordo. Eu só não acho meu sapato, a minha meia, mas o mais o mais. Tá bom. É bem isso. É bem isso. A mulher ela tem que trabalhar fora, cuidar dos filhos, dar carinho, e ainda tem o marido que não pode descuidar também. E ela não pode descuidar dela mesma. Tem que estar sempre atraída, sempre bonita, sempre. Tem tudo isso. É complicado. Ainda bem que eu nasci homem. Secretária, 2 problemas pontuais aqui na cidade. Não, mas que tem acontecido em alguns lugares. BR Shopping. E agora aqui, mais recentemente, aqui onde era o restaurante Saborearte, né? O prédio está abandonado e os drogados estão tomando conta. Em outros lugares da cidade onde tem uma brecha, uma casa abandonada, um local onde eles podem estar, eles estão. Como tratar desta questão? Que política existe para isso? A política, como eu comentei já num outro programa teu, ela não é somente da questão da droga em si. É a questão da pessoa que ela não tem uma casa, não tem uma família, então ela vai procurar a rua. Então a discussão desse tipo de atendimento e de ver o porquê dessa pessoa estar nessa condição de vida, ela é multiprofissional, ela estende mais. Então ela tem que ser discutida junto com a área da ciência social, junto com a saúde. Na área da saúde, nós temos um ambulatório, se for discutir a questão das drogas, nós temos um ambulatório especializado onde conta com um profissional, que é o especialista, o Dr. Fernando, um psiquiatra, 2 psicólogas, uma ciência social,
uma equipe para dar o suporte na necessidade de uma intervenção. A parte da assistência social é onde faz o resgate dessa família, né? Que nós temos na área da assistência social, quem poderia talvez estar colocando com melhor propriedade é o próprio secretário, o Chico, né? O nosso querido Chico. Mas a questão de ter os educadores sociais a fazer a supervisão, a ronda, como se diz, diariamente, e questionando essas pessoas do porquê está naquela condição. O Chico tem feito isso? Eu acho que tem se feito de forma eficiente. Eu conversei com ele, inclusive, aqui no programa, e ele me disse o seguinte, é um dado interessante. Ele procura esses drogados, chega, Sim. E quando a conversa começa, e você começa a questionar de onde eles são, por que eles estão aqui, por que estão na rua, se eles têm parentes, eles se fecham, não querem conversar e, via de regra, eles saem dali e vão para um outro canto, quando vem igual gato. Não, onde está essa pessoa? Ela desapareceu, né? É interessante. Mas eu acredito numa situação assim, ó, a passagem diária, essa pessoa te conhecendo, sabendo que tu está trabalhando você pode ganhar a confiança dela. Exatamente. A confiança é o primeiro ponto, né? O acolhimento que a gente chama na área da saúde. O acolhimento é o primeiro passo. A pessoa tem que se sentir segura. Hein? Opa, aqui eu posso conseguir alguma coisa, ou alimentação, ou um local para me abrigar. E depois vem as outras questões. Tem pessoas que aceitam isso com mais facilidade, outras não, pela própria sobrecarga que teve ao longo da sua vida, né? Com certeza. Sayonara, foi um prazer te receber mais uma vez aqui, e as pessoas que quiserem, tem um site aí que pode acessar para fazer esse curso do Senad, né? Tem, nut.ufsc/ eu não tenho aqui bem correto. Eu achei que ela ia até o fim. Não achei. Mas assim, ó, é fácil. Se tu digitar na barra no Google, do Google ali, bota capacitação conselheiros drogas, que vai entrar na página direta da Senad. Só reforçando que o curso ele não vai começar imediatamente. Agora vem a fase de inscrição e depois vem a seleção. Ele vai começar lá para maio. Mas é um processo que são 40 mil vagas, a gente acha que é muito, mas não é muito em todo o Brasil, né? Não é, não. Mas aquelas pessoas que tiverem interesse, pode ligar para a subsecretaria 3524-0837 para ter maiores informações, ou digitar na barra lá e logo em seguida tu vai entrar no site e está escrito inscrição e te inscreve. O cadastro, assim, ele é extenso, porque vai te questionando várias, o que tu faz, qual é o teu tipo de trabalho, mas é a forma legal de fazer a inscrição, né? Contamos com todo mundo fazendo esse tipo. E os professores que estão nos assistindo, de procurar a Secretaria de Educação para poderem conhecer qual é o curso voltado aos professores. Que se discute muito a necessidade de trabalhar isso dentro do ambiente escolar, o professor tem que ter prioridade no seu calendário isso. Com certeza. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigadão. Tá? Valeu. Depois do intervalo, eu trato de política. O PROS. Como está o PROS em Araranguá? Tem 2 vereadores, não começou tão pequeno assim. Quantidade, qualidade. Como é que está a formação desse novo partido em todo o Brasil? E, claro, aqui na região, em Araranguá, os meus convidados depois do intervalo, vereadores Cabo Louro e Jean Carlos Soares de Souza.